Se você ouvir alguém pedindo carona naquela estrada, não pare, mesmo que pareça uma noiva, mesmo que ela chore, porque quem leva nunca volta. A primeira vez que essa frase chegou aos ouvidos do caminhoneiro, Elias foi num posto de beira, de estrada perto de Carnaubeiras, interior de Pernambuco. O velho frentista que disse isso tremia enquanto falava, como se lembrasse de algo que tentava esquecer há anos. Acompanhe essa história até o final e inscreva-se. Elias riu. Não, era homem de medo. Rodava há mais de 20 anos pelas estradas mais perigosas do sertão. Já tinha enfrentado assaltante, pneu estourado em serra, tempestade de areia. Aquilo ali, para ele, era só mais uma história de povoado. Mas naquela noite, alguma coisa ficou na cabeça dele. Talvez fosse o jeito que o velho falou, ou o silêncio que caiu depois. Talvez fosse o fato de que, naquela madrugada, ele realmente teria que passar pela tal estrada de barro. Uma estrada esquecida, pouco usada, que não ligava nada a lugar nenhum. Elias decidiu gravar tudo. Ligou a câmera do celular no painel do caminhão, apontada para o para-brisa. Queria registrar a noite, a estrada e, se possível, a tal noiva que esperava carona ali. Queria desmentir de uma vez essa lenda besta que o povo contava. Eram 2h17 da madrugada quando ele entrou no trecho. O farol iluminava só um pedacinho adiante. O resto era escuridão úmida, espessa. A terra batida parecia respirar com a neblina, rasteira. A vegetação, torta e seca, se curvava para os lados como se algo tivesse passado por ali minutos antes. Aos 2h39, Elias comenta em voz alta: nada até agora. Só barro, mato e silêncio. Essa noiva não existe. Mas às 2h43, algo aparece no canto da imagem. Ele freia bruscamente. A câmera tremeu. A figura está parada bem no meio da estrada, vestido branco longo. Véu, buquê na mão, e não se move. Elias. Olha. E a mulher levanta o braço pedindo carona. Com o celular gravando, ele diz: não acredito, a lenda é real. É agora que a gente vai acabar com essa história. Ele abre a porta do caminhão devagar e grita: tá indo pra onde, moça? A voz dela saiu arrastada, abafada. Para minha cerimônia, pode me levar? O caminhoneiro hesita, mas sua curiosidade vence. Ela sobe na cabine sem sequer tocar a maçaneta. E o que acontece depois nunca foi transmitido. O vídeo corta ali. Mas 3 dias depois, o caminhão de Elias foi encontrado dentro de um açude seco, virado de lado, sem marcas de derrapagem, sem sinais de violência, sem Elias. A câmera estava no painel. E o que estava gravado ali nunca deveria ter sido visto. O caminhão foi encontrado por um grupo de agricultores no final da manhã de uma terça-feira. Não havia marcas de frenagem. O veículo estava inteiro, sem nenhum arranhão que explicasse como ele foi parar ali, virado de lado, no meio do nada. Mas o que mais me assustou foi o que estava dentro da cabine. O celular de Elias estava encaixado no painel, ainda gravando. A bateria tinha durado o suficiente para captar mais de 40 minutos de imagens depois do momento em que ele deu carona à mulher de branco. Essas imagens nunca foram liberadas oficialmente. Mas um jovem chamado Diego, sobrinho de Elias, conseguiu pegar o cartão de memória antes da polícia recolher o material. O que ele viu ali o fez abandonar completamente a vida na estrada. E o mais estranho, ele nunca mais dormiu com as luzes apagadas. Segundo Diego, os primeiros minutos após a mulher entrar no caminhão são estranhamente silenciosos. Nenhuma conversa, nenhum barulho de passos, nem da porta fechando. Mas de vez em quando, o reflexo do espelho lateral mostrava o vestido dela flutuando, como se não houvesse peso, nem corpo. Aos 2h56, Elias tenta puxar conversa. Tá tudo bem aí? Nada. A senhora tá indo para qual igreja? Silêncio total. A voz dele muda de tom. Moça, a senhora tá me ouvindo?
E então, pela câmera, aparece um detalhe que Diego nunca conseguiu explicar. A noiva já não está mais no banco do passageiro. Ela agora aparece no banco de trás da cabine, mesmo sem espaço. Para isso, sentada, com o véu cobrindo o rosto, as mãos no colo, o buquê murcho. Elias não parece notar, continua dirigindo, como se estivesse preso a um transe. Mas aos 3:01, ele começa a murmurar coisas incompreensíveis, como se estivesse conversando com alguém que não estava mais visível. E aí o vídeo muda de tom, a cabine começa a ficar embaçada. A câmera treme sem que ninguém a toque. Um chiado começa a dominar o áudio, até que no fundo, quase inaudível, uma voz sussurra: "Eu esperei. Esperei por ele. E agora você vai me levar no lugar dele." As luzes do painel piscam. Elias grita, mas não de susto. Ele chora como se revivesse uma dor profunda enterrada há anos. Chora e repete: "Eu não queria, eu não sabia, eu só segui o caminho." Na última imagem, antes do vídeo cortar, a câmera capta o rosto da noiva. Pela primeira vez. Mas não é um rosto comum, parece feito de cera derretida. Os olhos são secos, afundados, como se alguém tivesse tentado apagar a alma daquele rosto. E então tudo escurece. A última frase, quase impossível de ouvir, parece vir do fundo da cabine. Ele prometeu que voltava, mas agora você vai no lugar dele. Depois do sumiço de Elias e da descoberta das filmagens, o caso foi abafado pelas autoridades locais. A história oficial dizia que o caminhoneiro perdeu o controle e caiu no açude por fadiga. Mas quem viu as imagens sabia que havia algo além. O sobrinho dele, Diego, tentou avisar, subiu o vídeo na internet, contou tudo. Mas o conteúdo foi removido em poucas horas, como se algo ou alguém quisesse enterrar de vez aquela verdade. Mesmo assim, uma cópia do vídeo circulou entre caminhoneiros de aplicativos fechados. E o que aconteceu depois foi pior. 3 motoristas que passavam pela mesma estrada na mesma semana desapareceram. Um deles deixou um áudio para a esposa que assustou até a polícia. "Amor, parei para ajudar uma moça de vestido branco. Ela chorava muito, disse que precisava chegar no altar, mas amor, quando olhei para o rosto dela no retrovisor eu vi a minha mãe. Amor, mas minha mãe morreu em 2012. A gravação termina com um grito. O caso voltou à mídia, mas só por pouco tempo. As pessoas pararam de comentar. Quem sabia demais ficava em silêncio. Foi quando Diego decidiu fazer o que o tio tentou. Voltar à estrada, mas dessa vez com uma missão. Ele queria ir até o fim, descobrir quem era aquela noiva, por que ela aparecia e, o mais importante, quem ela estava esperando. Consultou moradores antigos da região, padres, parteiras, curandeiras e, numa casa humilde de taipa, ouviu de uma senhora quase centenária o que ninguém mais queria lembrar. Essa estrada foi amaldiçoada no dia 17 de junho de 1964. Naquele dia, uma jovem chamada Inês, filha do coronel mais temido da região, se casaria com um rapaz pobre, ajudante de caminhão, chamado João Miguel. Mas o coronel descobriu e jurou que mataria o rapaz se ele aparecesse na cerimônia. João Miguel, assustado, decidiu fugir naquela madrugada. Pegou a estrada de barro, jurando para Inês que voltaria mais tarde, quando tudo estivesse mais calmo. Mas ele nunca voltou. Inês esperou, vestida de noiva, sozinha na capelinha do povoado. Esperou até escurecer, e quando a noite caiu, ela se perdeu na estrada, tentando ir atrás dele. Dizem que caiu em uma ribanceira, outros dizem que se deitou no barro e simplesmente parou de respirar. O corpo nunca foi achado, mas desde então, sempre que alguém com o coração culpado ou medo de abandono passa por aquela estrada, ela aparece. E se a pessoa aceitar levá-la, ela transfere a dor que carrega a dor de ter sido deixada no altar.
Diego ouviu tudo em silêncio. "E se eu for até lá e chamar por ela?" ele perguntou. A senhora não respondeu. Apenas entregou a ele um buquê seco e disse: "Leve isso e peça perdão em nome dele." Diego sabia que não podia fugir do que descobriu. Talvez fosse a última chance de libertar o espírito de Inês, ou pelo menos entender o que ela queria de verdade. Naquela noite, ele pegou o carro do tio, o mesmo modelo usado por Elias antes do sumiço, e partiu sozinho pela estrada de barro. Era uma lua minguante. O céu estava coberto de nuvens escuras, como se a noite carregasse uma culpa antiga. Ele levou o buquê seco como a velha mandou. Colocou no banco do passageiro. Durante quase 1 hora, nada aconteceu. Mas exatamente às 2h56 da madrugada, os faróis tocaram uma figura branca à beira da estrada, parada, imóvel, de cabeça baixa. O véu balançava levemente, mesmo sem vento. As mãos cruzadas sobre a barriga, como se segurasse algo, ou esperasse por alguém. Diego freou. A respiração fica curta. As mãos tremiam no volante, mas ele lembrou do que ouvira. "Leve isso e peça perdão em nome dele." Ele abriu a porta. "Inês?" chamou com voz embargada. A noiva ergueu o rosto. Por um instante, era só uma jovem triste, pálida, com os olhos fundos de dor. Ela entrou. Não falou nada. Apenas olhou para o buquê e, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso quebrado, antigo, que carregava mais solidão do que paz. "Ele não pôde voltar", Diego disse com dificuldade. "Mas eu vim pedir perdão em nome dele." As luzes do painel piscam. A estrada pareceu mudar. As árvores secas ganharam folhas. O barro virou chão firme. Era como se, por alguns segundos, o tempo tivesse voltado. A noiva virou o rosto para ele. Lágrimas escorriam pelos olhos opacos. "Obrigada." E então, ela desapareceu. O banco ficou vazio. O buquê, agora fresco e perfumado, estava sobre o assento. Diego parou o carro. Desceu com as pernas bambas. O céu estava limpo, estrelado. E ao longe, ele jurou ouvir sinos de casamento tocando. Naquela noite, ele entendeu. Alguns espíritos não querem vingança, só querem ser lembrados. Diego nunca mais viu a noiva, mas deixou um recado colado no para-brisa, escrito à mão. Se você passar por essa estrada e ela aparecer, escute o que ela tem a dizer. Às vezes, tudo o que um fantasma quer é ser ouvido. Se essa história te arrepiou e te fez olhar diferente para uma simples estrada de barro, não esqueça de se inscrever no canal. Toda semana trazemos histórias baseadas em relatos reais, lendas esquecidas e mistérios que resistem ao tempo. Deixe seu comentário. Você daria carona para alguém de branco na beira da estrada às 3 da manhã? Nos vemos na próxima. E comente se na sua cidade já ouviu algo parecido.